mensagem de hoje, hein? Jesus, louco, mentiroso ou Deus? 3 alternativas. E eu vou tentar demonstrar como não existe uma outra, uma quarta ou quinta alternativa. Se eu te perguntar se você considera Jesus louco, o que você vai responder? Obviamente que não. Como louco? Por que louco? Se eu perguntasse para você se o Henrique Cristo, aquele falso Cristo, é louco, o que você diria? Ou é louco ou é safado? Não é? Ou é louco ou é pilantra? A ideia seria a seguinte: ou aquele cara se acha o tal, se acha o filho de Deus, realmente porque ele está pirado, ou ele de fato sabe que não é filho de Deus, mas quer enganar as pessoas. Ou então existe uma terceira alternativa, que ele seja verdadeiramente filho de Deus. Falamos do Henrique Cristo, só para você ter uma ideia do que é que nós estamos tratando. Porque nos dias de Jesus, as pessoas tinham que se posicionar a respeito dele. E aí? Ele está se intitulando Deus. Ele está fazendo coisas que são atos que só Deus pode fazer. Ele, inclusive, está recebendo adoração. De fato, ele é Deus. Se não é, então é ele um louco. Se não é um louco, seria ele um enganador, um manipulador, talvez o maior mentiroso de toda a história, porque seria, sem sombra de dúvida, a pessoa que mais enganou gente. Sem sombra de Jesus. A gente tem que se posicionar diante dele. A gente tem que responder essa pergunta, porque o estranho são as tentativas, as alternativas que se apresentam hoje em dia. Até em outras religiões. Não vou citar nomes, mas você pode imaginar que se fizéssemos a pergunta para pessoas de outras religiões, para líderes religiosos: vocês acreditam que Jesus Cristo é um louco? Eles vão dizer absolutamente não. Como louco? Não. Vocês acreditam que Jesus é um enganador, um mentiroso? Eles vão dizer também não. Então vocês acreditam que ele é o Filho de Deus? Eles vão dizer não, ele também não é o Filho de Deus, não. Nós não acreditamos, está entendendo? Ele é um bom profeta, um bom mestre. Isso você vai ver nas religiões como um todo, religiões não cristãs que têm Cristo em alta cotação. Tem muitos cristãos, inclusive, que são cristãos, sei lá, do jeito deles, que acreditam, que admiram Jesus, que admiram a palavra de Jesus, mas que não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, que não reconhecem que Ele ressuscitou, que não reconhecem que Ele merece as honras, as glórias e deve ser adorado e seguido. Você vai encontrar cristãos meia boca, muitos. Mas então não tem outra alternativa. Não tem como considerar Jesus muito bom apenas. Jesus é muito bom. Ele é muito bom, mas ele não é Deus. Mas ele disse que era Deus, então ele não pode ser muito bom, então tem que ser louco. Está entendendo? Mas se ele não é louco, ele é pior coisa ainda. Ele é mentiroso. Ou então ele é quem disse ser. Vamos adiantar. Jesus é o enganador, Jesus é o louco, ou Jesus realmente é Deus? 3 alternativas. Jesus é quem ele alegou ser. A primeira, eu garanto para vocês que é a melhor de todas. Ou ele é louco e estava enganado a respeito de si mesmo, da sua identidade.
ou ele foi o maior mentiroso que já existiu e não existem outras alternativas, todas as outras são fajutas, falhas, incongruentes, inconsistentes. Outra alternativa não seria válida. Como poderia Jesus ser um grande mestre e conscientemente enganar o povo sobre a sua própria identidade? Só ele falou que ele falou bonito, que não sei o que, mas ele está ocultando a sua verdadeira identidade. Olha só, se eu não reconhecer que Jesus é Deus, eu não posso ter admiração por Ele, eu tenho que ter muita preocupação com Ele, porque se Ele não é quem Ele disse ser, então Ele é mentiroso, ou é louco, não tem como fugir disso, não dá para admirá-lo, não, deveríamos encará-lo ou como um louco, ou como uma pessoa mais perigosa, enganadora que o mundo já conheceu, o maior mentiroso de toda a história. Jesus afirmou ser Deus, e aí eu vou mostrar o que a Bíblia diz a respeito disso, os textos. Disse Jesus lá em João 10, 30 até o 33: eu e o Pai somos um. Responderam os judeus: não vamos apedrejá-los por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia. Os judeus de cara reconheceram que Jesus, ao dizer eu e o Pai somos um, estava reivindicando divindade. Se você ainda não entendeu o que Jesus estava querendo dizer com isso, saiba que os judeus ali, naquela hora, entenderam. O problema deles não foi falta de compreensão, o problema deles foi falta de fé, foi não reconhecerem o fato e não entenderem o que Jesus comunicava. Porque você é um simples homem e se apresenta como Deus, porque para ele Jesus não passava de um homem comum e estava blasfemando, dizendo que era Deus. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. João 12, 45. E Jesus se dizia o enviado de Deus. E disse mais, não apenas o enviado de Deus, ele não é apenas um anjo, ele não é apenas um profeta. Jesus disse que quem estivesse vendo a ele, estava vendo perfeitamente a Deus, o Pai. E João, no seu primeiro capítulo, diz que Jesus é a exata expressão de Deus Pai. A glória de Deus se manifestou na face de Cristo. Tem tantos textos. João 5, então, do versículo 18 ao 28, veja o que diz. Por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus lhe deu esta resposta: o que o Pai faz, o Filho também faz. Se um homem comum dissesse um negócio desse, o que você ia achar dele? Vamos lá, o que Deus, o Pai faz, eu faço também. Eu sou uma boa pessoa? Se eu não estiver falando a verdade, eu sou mentiroso? Ou eu sou louco que agora estou convencido de que eu e Deus fazemos as mesmas coisas? Não dá para você chegar a outra conclusão. Ou Jesus é quem ele disse ser, ou então ele está pirado, ou de fato é um enganador, um impostor, alguém perigoso. O que o Pai faz, o Filho também faz, pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos. Uma coisa simples. Vamos falar de uma coisinha assim, uma tarefa fácil. Do mesmo modo como o Pai é capaz de ressuscitar os mortos, eu sou capaz de ressuscitar, disse Jesus. E aí? Você ainda acha que ele é bonzinho apenas? Se você não acredita no que ele está dizendo, perceba que ele é muito perigoso. Então seja coerente consigo mesmo. Ou você aceita que Jesus é Filho de Deus e é um como o Pai, e o que o Pai faz, ele faz também, que ele é divino. Ou então você puxa o carro, desconsidera ele e não venha tratá-lo com complacência, não. Porque o que Jesus menos espera de você é pena, piedade e complacência. Ou você o aceita como ele é, ou então você está fora mesmo. Não tem como fazer média com Jesus. Não dá para fazer média. O jovem rico quis fazer média, mas caiu no cavalo.
ressuscita os mortos e lhes dá vida. O Filho também dá vida a quem Ele quer dar. Além disso, o Pai a ninguém julga. Agora complicou mais. Disse que agora Ele faz o que o Pai ainda não faz. O Pai ninguém julga, mas concedeu ao Filho todo o julgamento. Mas a Bíblia no Antigo Testamento, página após página, diz que Deus, o Senhor Jeová, é o juiz de toda a terra. E agora vem Jesus com essa, dizendo que o Pai conferiu a Ele todo o julgamento, que quem é o juiz, que um dia há de julgar os vivos e os mortos, é Ele, o próprio Cristo. Ou você aceita a sua reivindicação de divindade, ou você então se preocupa bastante com Ele. Eu lhes afirmo, olha só, não, mas tem mais aqui, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Não há nem mais nem menos, de igual modo. Você tem que honrar e adorar. Eu vou falar dos testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová, eles acreditam em Jesus, mas eles não aceitam a divindade de Jesus. Os testemunhos de Jeová não adoram a Jesus. Só que aqui o texto está claramente falando que temos que honrar, adorar, prestar culto a Cristo, do mesmo modo que nós prestamos culto ao Pai. É o que está dizendo. Os testemunhos de Jeová estão muito equivocados quando não reconhecem a divindade de Cristo e ainda continuam tendo consideração por Ele, porque as coisas que Jesus reivindicou são coisas de Deus, a respeito da sua própria identidade. Eu lhes afirmo, Jesus continua, é o texto todo de João 5, é muito forte. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, falando a respeito de si próprio, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é filho do homem. Quem é que tem vida em si mesmo, senão Deus? Eu não tenho vida em mim mesmo. É só Deus falar qualquer coisa na minha vida. Ó, nenhum ser humano tem vida em si mesmo. O único que tem vida em si mesmo, que é poderoso para ressuscitar os mortos, porque Ele é a vida. E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus, é Deus. Mas agora fica complicado. A gente vai, vamos falar assim: pastor, mas o senhor, do jeito que você está pregando, o senhor está me tirando a simpatia de Jesus. É só porque você não acredita na divindade de Jesus. Se acredita, não está perdendo a simpatia, não é? Porque os que não acreditam na divindade de Jesus não deveriam ter simpatia alguma por Ele, deveriam considerá-lo mentiroso ou maluco. Perdoar pecados, Ele reivindicou atributos divinos, como perdoar pecados, e não perdoar pecados. Por exemplo, o Raulzinho vai dar uma canelada no futebol e pede desculpa, por favor, perdoado, Raulzinho, maneira da próxima vez. Tem o direito de perdoá-lo, porque a ofensa foi contra mim. Agora Jesus chegou para uma pessoa que ele nunca tinha encontrado antes, na frente de todo mundo, um aleijado. Ele disse para ele assim: os teus pecados são perdoados. Só isso que ele falou. Mas esse homem pecou contra Jesus? Se ele é Deus, sim. Se não foi contra Jesus. Porque os pecados todos que cometemos são contra Deus, em primeiro lugar, contra a santidade divina, são sinal da nossa rebeldia contra o nosso Criador. Mesmo que seja contra as pessoas, é contra Deus. E ele chegou para esse aleijado e disse: perdoados são os teus pecados. E os judeus logo entenderam qual era a de Jesus. Aqueles judeus eram tudo menos burros. Eles eram incrédulos, mas não eram burros. E eles falaram: como você ousa? Quem você pensa que é? Para perdoar pecados. Você não é Deus para perdoar pecados assim como você está fazendo. Aí Jesus fala: o que é mais fácil, hein? Dizer para esse aleijado de nascença: levanta e anda, ou perdoados são os seus pecados? O que você acha mais fácil?
Puxa, quem é que pode dizer para o aleijado de nascença, levanta e anda, senão a Deus, o próprio Deus? Nenhum charlatão, nenhum falso profeta, nenhum homem, nenhuma religião poderia tamanha façanha, meus irmãos. E qual foi a resposta deles? Nenhuma, porque obviamente tanto uma como outra implicaria na mesma pessoa. Deus, só Deus pode perdoar pecados, só Deus pode curar desta magnitude, algo desta forma, alguém assim. E Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, levanta e anda. E ele levantou e andou. Caramba! Puxa vida! Não é um sinal tremendo para promover conversão e mais conversão, mas aquelas pessoas, e boa parte delas permaneceram na sua incredulidade, por incrível que pareça. Onipresença. Jesus é onipresente. Ele disse antes de subir aos céus, deu uma promessa para toda a família de Deus, para todos os cristãos. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Só Deus é onipresente. Eu sei que tem alguns que são devotos de um santo. O problema de ser devoto de um santo é atribuir a ele a onipresença, a onisciência. Está entendendo? Por menor que ele seja, por menor que fosse Paulo, Pedro ou